Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, meu nome é Kaylee, estou morando aqui em Portugal, Lisboa, e compartilho um pouquinho da minha vida com vocês. Bom, gente, estou aqui no carro, estou indo trabalhar e resolvi fazer um videozinho aqui rápido para vocês, contando um pouquinho da minha adaptação aqui em Portugal. Porque no início desse mês de outubro, eu fiz um ano que eu voltei para Portugal, né? Para quem não sabe, eu já morei aqui em Portugal em 2018, só que eu voltei para o Brasil e não aguentei e voltei de novo para Portugal. Então eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu estou achando, né? Depois desse um ano que eu tô aqui, o que mudou, como que tá sendo essa adaptação. Então fica aí nesse vídeo, não saia. E bora me acompanhar. Gente, primeiramente, quero falar que eu não vou ficar olhando muito bem pra câmera, porque eu tô dirigindo. E é isso aí. Também quero te pedir pra você se inscrever, já aproveitar e deixar o seu like logo de início pro YouTube identificar que você gosta do meu conteúdo. E se inscrever se você não é inscrito, porque eu preciso bater 10 mil inscritos, gente. Eu preciso muito atingir essa meta, então eu conto com vocês. Bom, gente, eu vim falar um pouquinho pra vocês como tá sendo a minha adaptação aqui em Portugal depois de um ano. Primeiro de tudo, o que eu acho aqui é que eles estão facilitando bastante para quem é imigrante, né? A gente pode ver aí nas notícias que Portugal chama muitos imigrantes para vir para cá, porque eles precisam realmente de imigrantes para trabalho, isso todo mundo já sabe. Mas eu sinto também que tá tendo muita dificuldade quando você chega aqui, porque quando você passa na imigração, eu acho que não é mais tão difícil assim, mas quando você está aqui, eu acho que tá tendo muita dificuldade, sabe? Principalmente em questão de documentação, gente, porque para você vir para Portugal, eles agora têm até o novo visto de trabalho, né? Que parece que é uma coisa boa para algumas pessoas. No início todo mundo achou que seria muito bom, que iria facilitar muito. Realmente, eu acho que para pessoas específicas isso veio para uma coisa muito boa, mas para outras não, porque eu acho que tem muita burocracia também para ter esse visto de trabalho. Enfim, eu acho que quando você chega aqui em Portugal, o que as pessoas mais estão tendo é dificuldade para conseguir os documentos básicos, sabe? Que é o quê? Que é o NIF, que é segurança social. Segurança social, desde a minha época, eu acho que melhorou bastante em questão para você conseguir o documento, porque na minha época era muito complicado, demorava cerca de 3 meses, tinha gente que estava esperando já um ano para ter a segurança social. E hoje em dia é bem mais fácil, você vai lá e a segurança social sai na hora, dependendo da região. Tô falando da minha região onde eu vivo, tá bem, gente? Que é aqui em Lisboa. Então, se você mora em Porto, quem tá aí de Porto, quem tá vendo, né, de Braga, dessas regiões assim, eu não sei dizer como que funciona. Então, acho que tá tendo muita dificuldade sim em questão de documentação, porque é muita demora. Eu sinto que eles estão chamando muito imigrante, estão vindo muito imigrante, mas eles não estão dando conta da demanda. Então, acho que isso é uma coisa que tá falhando muito aqui em Portugal, porque chega muita gente para cá, mas eles não conseguem suportar, né, aquela grande quantidade. Uma coisa que eu vejo que é muito difícil aqui, por exemplo, para você conseguir o seu atestado de morada, né? Porque o atestado de morada é como se fosse um comprovante de endereço e para comprovar que você mora aqui em Portugal. Por exemplo, você vai morar na região de Amadora, você precisa ter o seu comprovante de morada daquele lugar. Para você fazer as suas coisas, para você dar entrada na sua manifestação de interesse, abrir atividade, você também precisa do seu comprovante de endereço. E um exemplo que eu vou dar aqui, pelo menos vou falar da minha região, como é para conseguir esse comprovante de endereço, gente. Primeiro de tudo, pelo menos na minha região, o que você tem que fazer? Você tem que ir, né, na junta de freguesia, né, da sua região, e pedir o seu comprovante de endereço. Parece ser uma coisa tão simples, tão básica. E eu acho que é uma coisa tão básica, é só lá eles imprimir um papel e te dar o seu comprovante de endereço. Só que aí vem a dificuldade, que é o quê? Não é simplesmente ir lá e pegar esse papel.
Pelo menos na minha região, já frisando isso novamente, você tem que fazer o quê? Você tem que ir, eles vão te falar desse jeito, olha, preciso de 2 assinaturas de pessoas que moram também na mesma região e que votam na mesma região que você. E até aí tudo bem, parece ser uma coisa tão simples, mas entra a questão o quê? Que tem que ser uma pessoa que reside no país, que tenha residência ou que é um português, que obviamente vai ter tudo isso. E aí mora o problema, porque você, né, recém-chegado, porque quando você tira esses primeiros documentos, você recém-chegado em Portugal, você acabou de chegar, e aí que mora o problema, como que você vai ter? Não é nem a questão de coragem, gente, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito e pergunta, né, vai batendo em porta e pergunta, olha, você pode assinar pra mim? Mas nem todo mundo vai assinar, gente, e eu entendo eles, por quê? O comprovativo de morada não é nada aquela coisa que vai prejudicar alguém, porque é só para comprovar que você mora ali. Mas ninguém quer assinar, entendeu? Então a gente tem muita dificuldade nisso, porque a grande maioria não quer assinar nada. Então aí já é uma questão que mora o problema e já é uma dificuldade que você tem, porque é uma coisa tão básica e que muitas das vezes vai desestabilizar a pessoa que acabou de chegar. Porque eu tenho exemplos de pessoas que chegou recentemente e que demoraram horrores para conseguir esse comprovativo de morada, que é um documento tão básico, sabe? E depois vem o quê? Quando você faz o seu NIF, que é, né, o número do contribuinte, quando você vai fazer o seu número do contribuinte, o seu endereço é ainda o endereço do Brasil. E depois você tem que alterar esse endereço do Brasil, porque como você vai residir aqui em Portugal, você precisa colocar o seu endereço daqui. E para você fazer isso, pelo menos aqui na minha região, gente, sempre vou falar isso porque pode ser que mude de região para região. Então, assim, e as coisas aqui em Portugal mudam muito. Então, pode ser que eu esteja falando isso aqui hoje e amanhã mudou tudo. Então, eu tô falando de uma experiência que eu tive de outras pessoas que estão passando por esse tipo de problema, tá bem? Então, depois, quando você vai alterar isso, eles estão pedindo a sua manifestação de interesse. E eu falo dessa dificuldade em documentos simples, coisas simples que antes não tinha essa burocracia toda e agora tá tendo. Então, acho que assim, eles estão chamando muitos imigrantes para vir, mas quando os imigrantes chegam aqui, encontram muita dificuldade para fazer o NIF, ter essa dificuldade para alterar a morada. O número do utente é muito complicado também. Eu que sei muito bem disso, pelo menos na minha região, de novo, porque por exemplo, no meu caso, eu preciso muito do número do utente. Tem pessoas que também têm esse tipo de problema, igual eu tenho a diabetes do tipo 1, então eu preciso mesmo do número do utente. Então, até nisso, eles estão, assim, colocando muita dificuldade. Para você abrir uma conta, a maioria dos bancos vocês precisam ter contrato de trabalho, a maioria também está pedindo manifestação de interesse, ou então a residência. Tem até alguns bancos que precisa ter a residência em si. Então, isso é uma coisa que tem tido muita dificuldade, sabe? Eu até entendo a questão do banco, porque, infelizmente, nós brasileiros que não fazemos nada de errado, não temos nenhum, assim, interesse de fazer alguma coisa errada aqui em Portugal, mas, infelizmente, a gente paga pelos erros de outros imigrantes, de outros brasileiros. Nem vou falar só brasileiro, porque não tem só imigrante brasileiro aqui. Mas a gente que está aqui, que é brasileiro, sente na pele o preconceito, muitas das vezes, por erros de outras pessoas. E, por exemplo, um exemplo vivo disso é o banco, porque a maioria não quer fazer para você abrir uma conta, uma coisa tão simples que você precisa, né, para você ir trabalhar, porque muitas empresas só contratam quando você tem lá já aberta a sua conta no banco, porque você vai precisar receber a partir dali. Então, muitos bancos também têm tido essa dificuldade. Então, eu vejo que tem sido difícil para muitos brasileiros, para imigrantes, enfim, no geral, essas pequenas coisas. Então, assim, em 2018 para cá, sinto que em 2018 tinha-se muita dificuldade, porque tem, gente, eu não tô falando que não vai ter, mas quando a gente tá no Brasil e vê muitas notícias, eles estão precisando de muito imigrante, mas quando você chega aqui e vê essa dificuldade toda, e em pequenos detalhes, eu não tô falando que tem que ser fácil em tudo, porque não é em nenhum lugar, mas em pequenos detalhes que eles fazem isso, a gente vê, poxa, eles precisam tanto e em coisas mínimas eles não, assim, facilitam, entendeu? Então, acho isso
a minha adaptação aqui, eu não passei por isso, porque como eu já morei aqui antes, eu já tinha esses documentos, então o documento é único. Se você fez o número do UNIF uma vez, ele vai ser único para o resto da sua vida. Então eu não tive esse processo de ter que fazer documentação novamente, então eu não tive essa dificuldade. Nesse 1 ano que eu estou vivendo aqui em Portugal, eu vi muito disso, sabe? E também tenho aprendido muito e dou muito conselhos para quem está vindo, para você traçar uma meta. Você está vindo para Portugal por quê? Por qual motivo? Você está vindo só porque você quer ganhar bem? Você tem que ter um norte, sabe? Não venha para cá só por vir, gente. Pesquisa muito, não venha só porque você está vendo muito sobre o assunto, porque senão você aqui não vai conseguir sobreviver. A verdade é essa, porque muita gente vem sem uma meta, sem uma expectativa. E a gente precisa disso, porque quando a gente vai passar por uma dificuldade, a gente precisa crer naquilo que a gente teve o objetivo inicial, que é o que eu vim, porque eu quero cumprir essa meta, eu quero viver bem, é por isso que eu tô passando por essas dificuldades no início. Então, o principal que eu dou de conselhos aqui para vocês é isso, é você traçar um rumo, você traçar uma meta de que eu vim para isso e vou aguentar por conta disso. Porque da primeira vez que eu vim para cá, eu e meu esposo, a gente veio com a intenção de conseguir um dinheiro bom para voltar para o Brasil e abrir alguma coisa. E isso foi assim, tudo bem se você tem esse objetivo, ok, mas pra gente não adiantou muito, porque naquela época a gente trabalhou muito para conseguir um dinheiro e foi meio que banal, sabe? A gente não aproveitamos, não curtimos a vida, só trabalho, isso não dá certo. Você também tem que viver, porque a vida é curta, e eu falo isso porque eu senti isso na pele, né? Eu vou deixar meu vídeo aqui de quando eu descobri que eu tava com diabetes, eu quase morri. Muita gente já sabe, mas se você é novo aqui e nunca viu, eu vou deixar aqui para vocês irem lá conferir. Então, acho que é muito importante a gente cumprir, ter um objetivo, principalmente se você vem para Portugal. Não vem só, eu vim porque vim. Não faça isso, porque senão você não vai aguentar. Gente, já tô aqui no trabalho, vou finalizar esse vídeo já. Só continuando aqui falando com vocês, que quando a gente não traça um objetivo, a gente se perde muito. E eu tenho visto muitas pessoas que chegam aqui e tem, na primeira dificuldade que tem, já quer desistir. E quando a gente traça o objetivo que eu vim, e eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que vou ter dificuldade, não é que é mais fácil, mas você sabe do que você vai enfrentar, sabe? Você sabe que vai passar por isso, então eu acho muito importante a gente traçar um objetivo e pensar, eu vim para isso, então eu sei que eu vou passar por dificuldade. Porque quando a gente não traça um objetivo é muito difícil, que a gente começa a se questionar, por que eu tô passando por isso? Sendo que eu não precisava disso, né? Então, eu acho muito importante isso também. Então, essa é a minha opinião da Keila, que tá aqui há 1 ano, e quais é as dificuldades que eu tô vendo aqui em Portugal, sabe? De ver que eles querem muito imigrante, mas nos pequenos detalhes eu sinto que tá tendo muita dificuldade, que eu acho que não era preciso, sabe? Então, assim, sei que tem dificuldade mesmo, desde sempre teve, ainda mais em questão de documentação, mas em coisas tão pequenas eu acho que não era necessário isso, sabe? Então, esse foi o vídeo. Contei um pouquinho aqui pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui nos comentários há quanto tempo você está aqui em Portugal e o que você tem passado de dificuldade, que você acha assim que você nunca pensou em passar. Então, queria que vocês falassem sobre isso aqui. E muito obrigada por ter assistido até o final desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu like que vai me ajudar muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.